Meu amado, vamos abrir a palavra de Deus. Muita gente diz, pastor, trabalho, mas não vejo o fruto de meu trabalho. Me levanto de manhã, me deito à tarde, luto, me esforço, mas parece que nada dá certo. Então o salmo de hoje vai ajudar você a entender algumas coisas. Abro a Bíblia no Salmo 127 e vamos ler os 2 primeiros versos. Está na tela, olha aí. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. A seus amados ele o dá enquanto dormem. Oh, querido, perceba a promessa. Aqui o Senhor não está dizendo que você não tem que fazer nada para que Deus dê tudo para você. Aqui o texto não está dizendo que você tem que ficar de braços cruzados, orando todo dia, estudando a Bíblia todo dia, e que a final de mês vai ter dinheiro no bolso para pagar suas contas. Não. Olha a promessa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Quer dizer que os obreiros, os trabalhadores têm que trabalhar, têm que edificar, têm que lutar, têm que se levantar de madrugada, têm que deitar tarde, têm que suar, têm que dar tudo de si naquilo que estão fazendo. Mas nada disso tem valor se o Senhor não edificar a casa. Quer dizer, primeiro Deus, depois vem teu trabalho, depois vem teu esforço. Mas se você luta, mas não tem a Deus em primeiro lugar, em vão você trabalha, em vão você luta, porque nada vai conseguir na vida. Agora, vamos dizer que você colocou a Deus em primeiro lugar. E lutou e trabalhou. Deus multiplica suas forças. E Deus abre as janelas dos céus. E Deus derrama bênçãos. E de repente você cresce na vida, em todos os aspectos da vida, inclusive na vida financeira. Você se torna um homem poderoso. Mas aí, distraído com o dinheiro, com os prazeres que o dinheiro pode dar, distraído com as coisas que você alcançou na vida, esquece de Jesus. Deixa Deus de lado na sua vida. E de repente tudo começa a desmoronar. De repente aparecem inimigos gratuitos e levam tudo que você conseguiu. Por quê? O que passou? Então, vamos ler a segunda parte do verso 1, diz: Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, o trabalhador tem que trabalhar, tem que suar, tem que se esforçar para conseguir alguma coisa, mas colocando a Deus primeiro, porque é Deus que vai abençoar o fruto de seu trabalho. Mas uma vez que você conseguiu alguma coisa na vida, não pense que isso, agora tua vida está segura, que teu dinheiro está seguro, que teus bens estão seguros, que tua família está segura. Porque se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não cuidar o que você alcançou até aqui, em vão vigia a sentinela. Porque a sentinela é um ser humano. Você pode colocar um bom administrador numa empresa, mas se Deus não estiver vigiando, guardando a cidade vai afundar. Quer dizer, o Evangelho precisa ser compreendido. Porque tem muita gente que acha que se entregar a vida a Deus, se confiar em Deus, se orar, se estudar a Bíblia, tudo vai ir bem. E não trabalha, não luta, não se esforça.
Então, como que as coisas vão ir bem? No princípio, na criação, me impressiona o verso de Gênesis 1:1, que é o primeiro verso da Bíblia. Diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E isto é impressionante, porque é o mesmo pensamento deste salmo que acabo de ler. No princípio Deus. Claro que o texto está falando da criação, mas também está falando da vida. No princípio Deus. E depois que Deus está no princípio, em primeiro lugar, criou. Verbo criar, trabalhar, suar. E depois vieram os céus e a terra. Não é primeiro trabalhar para conseguir os céus e a terra. É primeiro Deus, depois trabalhar e depois vem os céus e a terra. E agora vem Davi no Salmo 127 e diz a mesma coisa, a mesma mensagem, o mesmo pensamento. Se você edificar algo, mas edificar só com suas mãos, sem colocar a Deus no princípio, nada vai dar certo para você. E se você conseguir alguma coisa porque colocou a Deus no princípio, mas depois se esquecer de Deus, vai perder tudo, porque se a sentinela guardar a casa, mas Deus não for o principal guarda da casa, tudo vai afundar. Agora, quando Jesus esteve nesta terra, no Sermão do Monte, repetiu o mesmo princípio. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Tudo demais será acrescentado. E que diz o texto aqui? Leio agora o verso 2. Diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjastes, a seus amados ele o dá enquanto dormem. Quer dizer, quando você confia em Deus, quando você coloca em primeiro lugar a Deus, aí você sai a trabalhar, luta, sua, entrega a vida. Quando volta para casa cansado, agobiado do trabalho pesado, mas você aí conversa com Deus e dorme com Deus, enquanto você está dormindo, Deus, que não se cansa nem se fadiga, Deus continua trabalhando por você. Deus continua vigiando o que você alcançou até esse momento. Deus continua fazendo a terra germinar e produzir frutos. Deus continua afugentando as pragas. Deus continua derrotando teus inimigos. Há um trabalho que você pode fazer, mas há um trabalho que você não pode fazer. Deus vai fazer por você o que você não pode fazer. Mas, querido, Deus jamais vai fazer por você o que você pode fazer. E quando Jesus esteve nesta terra, Ele ensinou essa lição de muitas maneiras. Por exemplo, um dia chegou na tumba de Lázaro e falou o quê? Falou para os homens que estavam aí: retirem a pedra. E quando os homens retiraram a pedra, Jesus falou para o cadáver: Lázaro, sal fora. E o cadáver ressuscitou. Agora eu te pergunto, se Jesus tinha poder para ressuscitar um morto, não tinha poder para retirar a pedra? Claro que tinha. Então, por que não retirou a pedra? Porque há um trabalho que os seres humanos precisamos fazer. Deus não vai fazer isso para nós. Nós temos que tirar a pedra. Mas há algo que só Deus pode fazer. E não intente você fazer, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha você que tenta edificar. Se o Senhor não guardar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outra ocasião, encontramos o milagre das bodas de Canaã. Lembra? Não havia vinho. Os discípulos foram a Jesus
Jesus deu as instruções. Havia uns cântaros vazios e ele falou: enchei as vasilhas de água. E depois, quando eles encheram as vasilhas de água, Jesus transformou a água em vinho. E o problema estava resolvido. Volto a perguntar: esse Jesus que era capaz de transformar água em vinho, não seria capaz de encher as vasilhas de água? Claro que sim. Mas Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Os homens tinham que encher as vasilhas de água. Eles podiam fazer isso. Mas os homens não podiam transformar a água em vinho. Só Deus podia fazer. E Jesus fez o milagre. Mais uma vez, o mesmo pensamento. Oh, querido, os evangélicos, os que estudamos a palavra de Deus, os que conhecemos Jesus, corremos o perigo de confundir as coisas. Confiar em Deus não é ficar de mãos cruzadas. Há lugar para o trabalho, para o esforço. Tem que se levantar de manhã, tem que deitar à noite, tem que correr, tem que suar a camiseta. Mas se você não colocar a Deus no princípio, de nada adianta. Por quê? Porque você edifica, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você entende? É por isso que de manhã, antes de sair, coloque a Deus no princípio. Não saia de casa sem tomar 5 minutos, 10 minutos, meia hora se você puder. Abra a palavra de Deus, leia um texto bíblico, depois converse com Deus. Vamos dizer que você está procurando emprego. E você diz ao Senhor Jesus: oh Senhor Jesus, hoje vou sair na rua, vou bater portas, vou aplicar com meus documentos aqui e lá. Isso eu posso fazer. Estou levantando cedo. Estou colocando a ti em primeiro lugar. Agora, você não vai bater as portas por mim, eu vou sair. Mas, Senhor, quando eu chegar, eu te suplico que tu já tenhas preparado o coração da pessoa que vai me entrevistar para eu conseguir um emprego. E depois de falar isso com Jesus, você sai para a vida, mas não sai sozinho. Jesus está em primeiro lugar. Ele está indo adiante de você. Agora, em lugar de você sair sozinho, pensando: ai, tomara que consiga emprego. Ai, é que eu não tenho completo a universidade. Ai, é que eu não sei falar esta língua. É que eu não sei falar aquilo. Querido, você agora com Cristo, quando você colocou a Jesus em seu coração, você levanta a cabeça. Você é um filho de Deus e você caminha pela vida vitorioso, seguro de que se essa porta se fechar para você, Deus vai abrir outra porta. Não desanima. E se essa outra porta se fechar, Deus vai abrir outra porta. Mas essa esperança, essa certeza no coração, só Jesus pode dar. Jesus pode fazer cair maná do céu para você. Pode fazer cair o dinheiro que você está procurando. Mas Ele prefere trabalhar dentro de seu coração, tirando o pessimismo, tirando o medo, dando para você iniciativa, criatividade, ideias, para que seu trabalho produza frutos. Você tem que edificar, mas se o Senhor não estiver primeiro, em vão você edifica. Você tem que vigiar a cidade, mas se o Senhor não for o verdadeiro guarda, teu trabalho não vale para nada. Glória a Deus, porque Ele pode transformar a vida. Ao longo da minha vida, eu tenho conhecido gente derrotada. Uma vez eu estava descendo no metrô e nas escalinatas tinha um homem que me conhecia, um colega de estudos. Eu tinha conhecido ele na escola. Agora estava aí sentado, me conheceu, todo com cabelo largo, barba larga, e pelo jeito de vestir, era uma pessoa que não tinha rumo na vida. Ele me conheceu e me disse: Alejandro, e olhei para ele,
Ao princípio não reconheci, mas depois tínhamos estudado juntos, nós demos um abraço. E ele me disse, eu sei que Deus está abençoando você, que você é um pregador da palavra. Eu estou longe de Jesus, eu estou longe da igreja. Eu tenho perdido a fé, minha vida tem sido um fracasso. Eu não sei para que existo nesta terra. Eu não sei de onde venho, eu não sei para onde vou. E eu me sentei com ele, conversei com ele, dialoguei. Ele cantava, gostava muito de cantar quando era jovem, e cantou hinos de louvor a Deus. Mas hoje ele tinha perdido a fé. Você sabe que esse diálogo foi início de partida da sua nova experiência. Já tem passado anos disso. Hoje é um homem que floresce, porque entendeu que trabalhava, estava cansado de trabalhar porque nada dava resultado, porque trabalhava sozinho, porque tinha esquecido de Jesus, porque tinha deixado Jesus de lado, pero quando ele aprendeu a colocar a Deus no primeiro lugar, tudo mudou na sua vida. Experimenta, querido. Se você sente que teu casamento está destruído, é porque você não colocou a Deus no primeiro lugar. Claro que no casamento tem dificuldades. Claro que tem pontos de vista diferentes. Claro que muitas vezes você vê a vida de uma maneira e a esposa vê a vida de outra maneira. Tudo isso é realidade, tudo isso é parte da vida. Mas se você colocar a Jesus em meio, no primeiro lugar, em meio do seu coração, você vai ver como tudo vai mudar na sua vida. Tudo vai se transformar. Você vai aprender a ser paciente, a dar uma segunda oportunidade, a perdoar, a pedir perdão, a ser perdoado. E então o casamento vai crescer. Mas você precisa colocar a Jesus em primeiro lugar. Que Deus abençoe você. Não se sinta triste pelo que passou. O que passou, passou. Aprenda a entregar seu coração a Jesus e faça-o agora mesmo, neste momento. Um grande abraço para você.